I mean, think about it. Do you know how much work you have to put in to get into $900 million of debt? You're gonna be a hard worker. Yes. Turn to someone next to you, give him a high five and say, I'm ready, I'm ready. I'm ready. Esse episódio do Se Liga Leoa é patrocinado pelo Baroca Coffee e é com uma xícara cheia de sabor e afeto que a gente convida você para mais uma conversa potente. A Baroca Coffee é mais do que só um café. É sobre aconchego, identidade e aquele momento de pausa que a gente tanto merece. E para deixar tudo ainda mais especial, tem um presente para você. Usando o cupom Se Liga Leoa, quando você contactar o Baroca, você ganha 20% de desconto na sua primeira compra. Agora sim, prepara o seu café aí, porque o episódio tá imperdível. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Se Liga Leoa! Eu sou a Gabi Lira, mentora e palestrante. Eu sou Taine Macedo, doula e educadora perinatal. E hoje a gente veio aqui já depois de alguns meses, né? Falar sobre a nossa linda experiência na imersão do MMI. Pois é, o Milionária Mais Intensive foi um seminário de 3 dias e demorou um bocado pra gente digerir todos os acontecimentos, alinhar nossas ideias e vir aqui contar um pouquinho sobre essa experiência pra você. A gente até pensou que a gente ia conseguir gravar todo o conteúdo durante o evento, mas a gente é um pouquinho ingênuo ou um pouco ousada demais e a gente tentou. A gente gravou algumas partes que a gente vai botar aqui pra você assistir, mas ó, tem muito barulho, tem muitas pessoas ao redor, a imagem não ficou lá, essas coisas. Então, assim, a gente fez o que a gente podia com o que a gente tinha, porque a gente queria levar um pouco dessa experiência pra você. Existe uma diferença entre um repórter, né, e nós que fomos para vivenciar a experiência. Então, mesmo quando a gente tinha talvez a oportunidade de gravar um conteúdo de qualidade, a gente estava tão focada nas dinâmicas, nos exercícios, que as coisas fugiam um pouquinho do controle. Fugiu um pouquinho? Fugiu muito. Além de ser horários bem extensos, a gente começava muito cedo e a gente terminava muito tarde. A gente tinha todo o trajeto pra ir. Então a gente ficou assim 3 dias que era melhor ter dormido lá no hotel. Cara, com não certeza. Compensava voltar pra casa. Acho que da próxima... que haverão próximas vezes. Muito em breve. Da próxima vez a gente provavelmente vai pegar um quartinho no mesmo hotel do evento, se não bem perto. Porque é punk. Então fica aí já a primeira dica pra você que vai em um evento que dure mais de que um dia. Porque a gente já teve essa experiência também com a convenção da Doterra, por exemplo, onde a gente foi pra Lisboa e a gente sempre, na primeira vez, a gente ficou longe do local do evento. Foi a primeira coisa que a gente aprendeu que não vale a pena. Ou você fica no local do evento ou o mais próximo possível. Porque esses eventos normalmente custam bastante. O MMI não é o caso dele, mas essas outras imersões custam um preço um pouco mais caro. E você tem que viver essa experiência por completo. Aí geralmente a gente pensa em economizar, porque o valor do ingresso já foi bem elevado, e aí você acaba gastando muito dinheiro em transporte, ou muito tempo, que é um tempo escasso, haja visto que você vai querer aproveitar ao máximo a experiência. Então, fica aí a primeira dica. Se você é adepto de congressos, de convenções, de imersões, fique alojado próximo ao evento. E seja o primeiro a sair e o último a sair. O primeiro a chegar, seja o primeiro a chegar e o último a sair. Porque é nesses momentos que vocês vão ter, assim, as melhores oportunidades. Mas a gente não pode contar tudo. Mas vamos lá, amiga, vamos tentar. A gente ganhou. Ganhou não, a gente pagou. A gente pagou por esse workbook aqui. Cada uma recebeu o seu. A gente ficou, pra vocês contextualizarem, a gente ficou no VIP. A gente comprou um ticket VIP, que era pouco mais caro do que o normal. Assim, a diferença de preço, vamos ser honestos, não era tanto assim pra gente aqui na Europa. Pelo que eu vi, esse evento no Brasil custa bem caro. O evento em si. É porque quando a gente olha valores em reais, a gente acha que é muito dinheiro, mas no Brasil R$700 não é nada, gata.
Bom, faz muito tempo que eu não vou de férias, não tô acostumada a fazer nada em reais. Mas assim, então, pra gente aqui na Europa, a diferença foi mínima. Quando a gente olhou, a gente falou, não Não, compensa. Já que gente. estamos indo, vamos no VIP. Se sairmos as duas pra almoçar um almoço bacaninha, sai mais caro do que o ingresso. Ainda mais que a gente gosta muito de sushi, por exemplo. Enfim, então pra gente já veio esse workbook. Depois é que a gente entendeu que a galera que não pegou o ticket VIP não tinha esse workbook. Tinha algumas folhas impressas, num negocinho preto e branco. Bem reduzido. Bem reduzido. Então, pra gente isso valeu a pena. E foram 3 dias. O primeiro dia, amiga, vamos tentar lembrar como é que foi esse primeiro dia. Tá, então peraí. Tá, então vamos lá. Primeiramente, o Millionaire Mind Intensive, o MMI, é um treinamento que é baseado no livro best-seller Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Então, assim, segunda dica. Se você ainda não leu esse livro, leia. Leia, releia se você já leu, faça suas anotações. Assim, eu acho que pra mim é um livro que eu quero estar lendo ele, tipo, de 6 em 6 meses, ou assim. Porque nós vamos mudando ao longo do tempo. Assim, se você tá evoluindo, se você é uma pessoa em busca de evolução. Você vai evoluir, você vai mudar e você vai ver que talvez você leu alguma coisa que fazia sentido naquela época que agora não faz mais, ou vice-versa. Eu me lembro que a primeira vez que eu li esse livro foi em 2019. Eu tive uma virada de chave muito grande, muito grande. Só pra contextualizar aqui, até 2019 eu tinha uma mentalidade totalmente CLT. Falava, beleza, vai empreender, legal, mas não é pra mim. E em 2019, lendo Os Segredos da Mente Milionária, eu mudei muito a minha mentalidade. Foi tanto que eu, falando desse livro pra uma amiga, eu acabei dando o meu livro de presente pra ela, e ela fez uma grande transformação na carreira dela também, depois dessa leitura. Então, eu sei que mudou muito a minha vida, mudou muito a vida dessa pessoa, e mudou a sua também, né, amiga? Então, eu acho que pra mim não foi uma grande mudança, porque já tinha muita coisa ali que eu já sabia, que eu acreditava, mas veio botar luz em algumas coisas. Falar assim, por isso que eu penso assim. Então, o que eu percebi, e é engraçado agora você falando, que foi mais ou menos a mesma sensação que eu tive quando eu fiz o curso de doula. Ao mesmo tempo que eu senti, uau, que negócio legal, eu olhava pro outro lado e falava assim, mas eu já sabia tudo isso. Foi só, tipo assim, me mostrar que eu sabia aquilo, me mostrar que aquele conhecimento ou que aquelas coisas já estavam dentro de mim, eu não percebia. E eu acho que o que muda muito, eu entendo o que você tá falando, mas eu acho que o que muda muito quando a gente passa por uma situação dessas é assim, poxa, agora eu consigo explicar pras pessoas sem parecer um alien. Exatamente. Aquilo assim, é assim, mas por que é assim? Não sei. Não, tem um porquê, tem uma explicação lógica, né? Eu acho que foi isso. Eu acho que assim, foram vários processos que me levaram até aqui, né? Que foi primeiro o grupo de mulheres. Eu já tava muito nessa mentalidade, assim, mudança de mentalidade, mais abertura de mentalidade próspera, vamos dizer assim, menos mentalidade de escassez. Acreditar que eu merecia mais, em busca de mais. E aí, então, o grupo de mulheres me fez acordar mais pra isso. E agora, lendo o livro, porque eu só li ele o ano passado. Foi o quê? 2024. Foi a primeira vez que eu li esse livro. E eu só entendi, eu falei, nossa, agora faz sentido. Nossa, tipo assim, analisar a nossa infância. Eu acho que um dos pontos que eu mais gostei do livro é você olhar pra você quando você era criança. Como é que era a sua vida quando você era criança, esse aspecto. Como as crenças foram instauradas, né? De onde vem. Tanto que eu ficava assim, tão intensa que eu ficava mandando mensagem de áudio pra tio, tia, no Brasil, perguntando, você lembra disso? Foi coisa da minha cabeça? Aconteceu de verdade? Como é que foi? Porque tem cada história, assim, que vai moldando a sua forma de lidar com o dinheiro pro resto da vida. A gente subestima muito, né, o impacto que as nossas crenças e que o nosso exemplo tem sobre os nossos filhos. Pra você aí que é mamãe, fica ligado, a gente tá muito nessa vibe, nessa viagem de, poxa, como é que os meus filhos vão ver isso? Como é que eles vão entender isso? O que eles podem tirar de aprendizado? Então, ali a gente vai primeiro nesse livro, na passagem do livro e no MMI, a gente vai analisar de onde vieram as nossas crenças sobre dinheiro, sobre prosperidade, sobre escassez e o que a gente fez com isso, né? O que a gente adquiriu na infância e como isso veio refletir na vida adulta, no hoje. Bem, então esse é o MMI, tá? Então, se você ainda não leu o livro, leia. E aí, como foi o primeiro dia, amiga? Vamos analisar, tentar destrinchar sem dar spoiler. Sem dar spoiler, porque tem muita coisa que pra você vivenciar 100% a experiência é muito interessante, é muito mais proveitoso se você não souber o que vai acontecer. Então assim, vamos dar aqui as grandes linhas, tentar não dar spoiler
pra te dar vontade de viver essa experiência também. Se eu puder falar, eu acho que assim, nem procure saber o que acontece, porque a gente fica curioso, né? Tipo assim, se joga. A gente viveu cada uma das experiências, a gente tá vivinha da Silva aqui. Então assim, confia e vai. Vai, mas vai de mente aberta. Eu já tinha estado no UPW do Tony Robbins em 2023. Fui sozinha, porque eu ainda não andava com a casca de bala debaixo do braço. Não, na verdade eu tinha adquirido em 2019 para 2020, pandemia, enfim. Aí eu acabei indo sozinha. E então eu já sabia como era a dinâmica, porque são do mesmo grupo, né? Eles fazem parte do conglomerado do Success Resources. Então eu sabia mais ou menos como funcionava, então já estava meio que psicologicamente preparada para surpresas. Eu não. Eu não, foi muita surpresa. E no começo eu fiquei meio assim, o primeiro dia, eu acho que na metade do primeiro dia eu tava assim, Boring. tá um pouco chato, tipo, e aí? Que hora que vai ter um pouco de emoção? Tudo que ele tá falando eu já sei, tipo assim, ok, foi legal, mas essa primeira parte, sobretudo o primeiro dia, é meio assim, entrar no clima, eles vão um pouco devagar, eles não chegam Muita teoria. com tudo. Muita teoria, muitas coisas do livro, porque eles não partem do pressuposto que todo mundo que está ali leu o livro. Isso eu achei até bacana, assim, foi chato pra mim, porque eu já tinha devorado o livro 200 vezes em um ano, mas pra quem nunca leu o livro e tá indo ali por curiosidade, porque um amigo levou forçado ou coisa assim, é bacana. Então, nesse primeiro dia, eu acho que a primeira parte, o mais importante é que eles vão ali na teoria e eles falaram um pouco de, meio que, autoanálises, né? Eles faziam, tem exercício onde tem perguntas e você vai dando a sua nota. E que aí, depois, no final dos 3 dias, vocês voltam mais ou menos no mesmo exercício e você dá a sua nota de novo. E aí você vê, mudou minha percepção ou não. Então, é bacana também ser bem honesto com você mesma nos exercícios. É pra você isso. E aí, vamos lá, uma terceira dica. Quando você vai pra esse tipo de evento, não tenha medo de pagar mico. Não tenha medo de pagar mico. Uma coisa que não vai ser um spoiler, porque se você for procurar aí no YouTube, muita gente que já vivenciou a experiência vai repetir isso. Eles têm muitas frases, muitos bordões que eles te pedem pra gritar no meio da galera. You have a millionaire mind! Grite, faça. Tá no inferno, abraça o capeta. Exatamente, a frase-chave da Gabi. E eles vão realmente pedir, e faz parte de todo o processo, de toda a experiência de vivência, porque É sensorial, falar, né? é sensorial, é falar, é sentir com o clap que a gente faz ali, é um elásticozinho que a gente tem no braço, que a gente vai, às vezes, fazer um exercício ali, o seu corpo inteiro vai estar imerso naquela experiência. Eu acho que isso fez muita diferença, porque a gente chega lá às 7 horas da manhã, morrendo, só querendo um café, e aquele tanto de gente. No final do dia, ao invés de você estar cansada, eu tava pelo menos... Energia. O pico de energia tava assim, parecia que tinha comido o quê? Umas 3 caixas de brigadeiro? Não é fácil, não é difícil pra mim ficar ligada no 220, mas eu saí dali toda vez ligada realmente no 220 e com a cabeça explodindo de tanta ideia. Então, E assim, todos muito os dias gostoso. começaram dificilmente pra gente, né? Nossa, foi muito Pra gente desafio. conversa, Beni tava doente 2 dias, depois Kael ficou doente. Eu tava sozinha. Você tava sem... Eu tava sem guarda compartilhada, então eu que tava cuidando do Beni também. Período integral, o pai pegou durante o dia, devolvia pra minha mãe, era tarde, foi um caos. Não, foi caos total. Tipo assim, como se o universo inteiro estivesse falando, não vá. Deu um monte de barreiras pra gente não estar presente. Pra ver assim, revejo. pra ser aquele teste. É isso, não era não vai, vamos ver se vocês são capazes de. Eu acho que foi muito isso. Será que Apesar vocês são de tudo, vocês vão cumprir esse compromisso. Nossa, no último dia, eu liguei pra Gabi 10 vezes antes dela acordar. Até eu acordar. 10 vezes. E eu tava daquele jeito. Se ela não acordar, eu não vou. Eu vou mesmo sem ela. Ai, meu Deus, eu tô cansada. Ai, meu Deus, eu vou ter que deixar os filhos de novo. Eu não vi meus filhos em 3 dias quase. Então, eram muitos questionamentos. Uma luta interna gigantesca. E aí, quem é crente, quem acredita em Deus, vai falar assim, é o capeta te testando mesmo, tentando te desviar. E aí você fala, não, eu vou. Aí eu fiquei ligando, porque eu sabia que o despertador ia despertar, você não ia acordar. O Benny tava doente, a gente tinha dormido tipo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, depois de muito dia cansado. Eu liguei uma, liguei 2. Quando eu tava na 9ª, eu falei assim, é a última vez que eu ligo, senão eu vou entrar no carro e vou sozinha. Aí ela atendeu, eu falei, poxa vida! Passamos no teste. Foram muitas provações e eu acho que foi assim, incrível pra mim de ver, cara, a gente conseguiu, a gente terminou o que a gente começou, que é uma das lições assim gigantescas do MMI também foi assim, termina o que você começou.
E a gente não faz isso na vida real. Quantas coisas a gente começa e não termina? Por X razão. Ai, tá difícil. Ai, deve ser porque não é pra ser. Ai. Oi. Finish what you start. Sim, não tem como, vá sozinho. Fiz isso no UPW. Mas se tiver como, leva uma parceira, um parceiro com você. Porque isso fez total diferença pra gente. Fez. Eu, na sexta-feira, tava hesitando em ir, porque eu bem tava doente. No sábado, eu também quase não fui. Aí ela me arrastou. E no domingo, ela tava quase desistindo. Aí quando ela conseguiu me acordar, eu, vamos. Nossa, amiga, eu tô brocochão. Não tá não, vamos. Nós vamos terminar. Só mais um dia. Nós fizemos o que tinha que ser feito 2 dias. Agora o terceiro dia nós vamos conseguir também. Eu acho que isso faz muita diferença. E até eles fazem isso lá, né? Eu acho que foi no primeiro dia. Que eles falam pra encontrar... A gente faz várias dinâmicas. Você vai ter que socializar com a galera lá que você não conhece. Você não vai ficar... Mesmo se você for com uma amiga, você não vai ficar só grudada com a amiga. E faça isso, tá? A gente se desafiou a não ficarmos... Nós já tínhamos feito isso no leadership, né? Da Doterra. Mas a gente se propôs mais uma vez em... Ok, a gente precisa fazer networking. Vamos conhecer a galera. Vamos conhecer. Então se abra sua mente também. Quinta dica. Abra sua mente e socialize. E aí eles falam, ó, encontre parceiros, faz um exercício assim, e aí depois eles falam, ó, vai encontrar 3 pessoas que vão hold you accountable. Como é que vai falar? Que vão... Com as quais você vai se comprometer. Que não vai ser um compromisso só com você, mas você vai estar comprometido também com eles de vir, e aí quando você chegar amanhã no evento... Procure essas pessoas. Procure, e mesmo assim ele falou, olha, metade não vai estar aqui no último dia. Porque simplesmente é assim. O negócio começa na sexta, aí depois no sábado, domingo, muita gente quer ficar em casa, ficar com a família e tal, né? Ou tá exausto, ou se decepcionou com alguma dinâmica, porque é isso, você vai ser debatido, confrontado com as suas próprias crenças. Isso é sair da zona de conforto total, né? Total. Tá, um ponto que eu achei crucial e que foi um dos pontos de entrada do primeiro dia é uma frase. Eles falam que a frase mais perigosa que você possa ter no seu vocabulário é I know that. Eu sei isso. Porque tudo que aparece assim, você fala, mas isso aí eu já sei. Tá, você sabe, mas está aplicando na sua vida? Você está usando isso que você sabe? E nesse tipo de imersão, você vai mais para desaprender coisas do que para aprender. Porque muito das suas crenças, muito do que você já sabe, tá te impedindo de aplicar outros conhecimentos que você tá subestimando e que muitas vezes são muito valiosos. E é incrível, porque essa frase era a minha frase dos meus 13, 14 anos. Meu pai ficava puto da vida, porque ele falava, tudo que ia falar pra mim, eu falava, eu sei. Um adolescente de 13 anos não sabe nenhuma. Não, mas tudo bem, com 13 anos a gente dá... Tem licença poética. Agora, passou dos 30, você fala, isso aí eu sei, e não tá aplicando na vida. Mas a gente mantém, é um padrão que a gente carrega. E aí, a partir do momento que a gente fala, eu sei, você automaticamente parece que o seu ouvido já não tá escutando o que a pessoa tá falando mais. Já bloqueou aquilo ali, porque, tecnicamente eu sei. Tipo, não, eu sei. Então, realmente, vá, assim, pra uma imersão assim, pensando, ok, mesmo se eu sei, eu vou escutar até o fim, e eu vou tentar entender o que tem para além do que eu já sei. E isso foi, assim, bem transformador e deu um frio na barriga às vezes. Tipo assim, eu sei. Quando eu falei, porra, acho que eu não sei não. No final, eles falaram, amiga, eu não sei mais nada. Vai preparado pra chorar também. Lencinho. Não, mas eles têm lencinho. Porque eles vão ali. Pra mim também foi meio que uma sessão de terapia intensiva. Muito. Eu acho que se a pessoa não estiver muito bem da cabeça, eu não sei se é muito... aconselhável em uma imersão assim. Terapia de choque eu acho que funciona. Pode dar ruim, mas pode dar muito bom. Acho que a terapia de choque é boa. A gente via a galera toda chorando, porque é aquilo, se você se entrega realmente, se você faz realmente o exercício, você vai ser confrontado com emoções. Eu acho que é no terceiro dia onde é isso, né? É muita emoção, ele vai muito na emoção. E tem hora que a gente faz exercício que você faz exercício de respiração também, que ele te leva ali para uma meditação guiada, você tem que respirar de uma certa forma para acordar todos os seus sentidos. É muito incrível isso, porque no começo eu não conseguia chorar, parece que tinha alguma coisa bloqueada. Eu falei, nossa, entrei em contato com memórias aqui triste, mas tá nem saindo nada. E Gabi morrendo de chorar. Eu, amiga, acolhendo ela, eu falei, mas o que tá errado comigo hoje que eu não tô chorando? Deu ali mais 2 horas. Abriu o rio de Piracicaba. Aí eu falei, agora... As comportas do rio de Piracicaba se abriram. A bichinha chorou, viu? Mas é isso, é porque eu não tava me abrindo naquele momento, ele não tava me abrindo. Na hora que eu consegui me abrir, aí eu consegui acessar ali. Então, assim, vá preparado pra chorar, vá preparado pra sentir um monte de coisa. Medo,
raiva, muita raiva. Puta que pariu, dá muita raiva. Tem exercício lá de você entrar realmente na emoção da raiva. Medo também, muito medo. Eu acho que eu senti muito medo ali em alguns momentos. Então, assim, é bem loucura, mas assim, tudo dentro da lei. E assim, vá preparado, porque você vai ser confrontado com as suas crenças sobre dinheiro, porque basicamente é uma imersão sobre prosperidade financeira. Então, assim, você vai ser confrontado com as suas crenças referente a dinheiro. Ah, não, mas eu lido bem com dinheiro. Tá bom. E como é que são as suas crenças referente a dinheiro dentro do seu relacionamento conjugal? Porque não é só sobre você. Ok, não, tá tudo certo. Tá, e como é que você fala de dinheiro com seus filhos? O que você ensina pra eles? É aí questão também. Então tem muita coisa. Em algum momento eles te pegam nas suas crenças, porque é óbvio que a maioria das pessoas que estão nessa imersão, nessa experiência, ainda não atingiram a prosperidade financeira, milhões na conta, empresas, né, que têm um valor X. Apesar que o pessoal, mesmo quando já desenvolveu essa mentalidade, quando chegou lá, acaba voltando para trazer outras pessoas ou para ressignificar e passar para um patamar ainda mais alto. Mas, sempre, todo mundo tem crença, todo mundo vai passar por isso. Então, vai de mente aberta. Mas eu vi também gente com dinheiro, gente sem dinheiro, gente com muito dinheiro, gente com pouquíssimo, com dívidas, que às vezes as pessoas se abriram lá também, tinha alguns exercícios que as pessoas podiam falar em público. Então, assim, não é uma condição estar querendo mais dinheiro, mas assim, tinha gente de todos os níveis lá. E eu acho que é importante também falar, amiga, não é um spoiler, porque isso também tá na internet, é um evento onde eles vão te vender produtos. Produtos sendo cursos. E isso faz parte também dessa lição sobre mentalidade. Tipo, eu vou pra um lugar que vão tentar me vender mais coisa, que chato. Vão tentar. Vai ter venda. Qual é o teu problema com receber uma venda? Se você tem problema com receber uma venda, é que você tem problema pra vender. Então, assim, vai ter vendas de todos os tipos, são cursos, imersões que eles vão tentar vender. Tentar não, eles vão vender. E é incrível, porque vai acordar alguma coisa dentro de você, se você estiver pronta para dar um passo a mais ou não. Então vá sabendo que talvez você vai meter a mão no bolso, talvez você vá fazer uma loucura, ou talvez não, você vai sair dali achando que todos eles são loucos. Tá tudo bem, mas vá sabendo que vai ter venda sim. Tanto no primeiro dia, quanto no segundo dia, quanto no terceiro dia. Mas eu posso dar uma dica, assim, meio spoiler, não compra no primeiro dia. Se você sentiu vontade de comprar algum produto... Segura que no terceiro dia o negócio fica muito bom. É bom. Pronto, parei de spoiler. Tá, primeiro dia. Acho que a gente já passou até o segundo dia, assim. A gente pode falar das frases, né? Podemos falar das frases. Então, vai ter declarations, que são as declarações, que é uma afirmação positiva, que já está no livro do Segredos da Mente Milionária. E aí eles dão duas folhinhas, uma que é a cor da prosperidade, a outra que cor do dinheiro. Cor do dinheiro. Do dinheiro e a outra é a renda passiva. Uma é dinheiro, a outra é a renda passiva. E aí vai ter momentos que vocês vão ter que levantar, vai ter que pôr a mão no peito e vai ter que fazer as declarações ali. E é bem legal. Entra no jogo. Então entra no jogo, leia, faça ali como se você fosse um ator. Se tá ruim, fecha os olhos, entra ali. I create my life. Você não fala inglês também, isso talvez é um ponto, né, amiga? Eles têm a tradução. Aqui na Bélgica, na Europa, né, em geral, tudo é dado em inglês. E aí, dependendo do país, você vai ter ali os tradutores. Então, nós estamos na Bélgica. O evento aconteceu na Bélgica francófona. Então, os franceses e os belgas e pessoas que falam francês podiam pagar um acréscimo ali para ter o fone em tempo integral. E aí recebem essas folhas, o workbook e tudo em francês. Mas é um pouquinho chato, porque foge um pouquinho da dinâmica. Mas mesmo assim, vale muito a pena. Não, com certeza. Vale muito a pena. E o inglês, por exemplo, das frases-chave que a gente tem que repetir, ou dessas frases aqui que a gente vai repetir também em alguns momentos-chave, são básicas. Então, inglês básico, não é um inglês tão avançado. Quando eu fui pro UPW, eu percebi muito isso. Porque assim, eu falo inglês, mas será que é desse nível? Vai. Porque o fato de você estar ali, porque tem muita repetição. Então até o seu vocabulário acaba crescendo, acaba ficando mais extenso. Então vale a pena
Se você quer desenvolver o teu inglês, vale muito a pena. E aí, se você tá no Brasil, obviamente que tudo vai ser dado em português, porque eles têm grandes nomes de palestrantes. Em português. Em português, tá? Muitos brasileiros que dão palestra aí no Brasil também. É bem legal. Então, vai ter essas folhinhas, vocês vão repetir frases, vão criar, vão gritar, feito malucos lá, vai decorar as frases e faz parte da brincadeira, faz parte da imersão. E isso vai realmente mudar alguma coisa ali na sua cabeça. Ou não, se você tiver com a mente ainda muito fechada e não estiver pronta pra isso, mas vai e tenta. Se joga. Tá. Bom. Segundo dia. Tu achou? Segundo dia, a gente fala muito sobre os quadrantes da mente, tá? Então, o que eles trazem pra gente como mensagem é que, assim, as suas crenças sobre dinheiro, a maneira como você trabalha o seu dinheiro, gere esse dinheiro, não é só uma questão de, sei lá, vou aprender finanças. Não. É um quadrante, na verdade. Então, você vai falar sobre a sua mentalidade, o seu emocional, o seu espiritual e o físico, que é o dinheiro em si. Então, muita crença, muita atitude que você tem frente ao dinheiro, às vezes vem de uma crença espiritual. Ou de uma chavinha que não girou ali no mental, que precisa ser desbloqueada. Então, mais uma vez, mente aberta. Mente aberta. Mente aberta. Outra coisa que eu achei bem bacana é a energia do local. Eles fazem de tudo para manter a energia lá no alto. Então tem várias pessoas que dão ali a imersão e tem uma pessoa específica só para vir nos momentos de pausa ou logo depois da pausa para fazer todo mundo ficar com a energia lá no alto antes do palestrante realmente entrar. Porque o palestrante também tem que ser... Gente, eu fiquei assim de boca aberta da qualidade do trabalho dele e de como ele mantém o level, né, a energia lá no alto. Porque eu, por exemplo, já dei aula para sala de aula, dou cursos em grupos, e Gabi sabe, depois que eu dou, por exemplo, um workshop de 3, 4 horas que eu amo dar, que eu dou com muita paixão, e eu tô interagindo com muita gente ao mesmo tempo, muita gente, vamos falar ali umas 20 pessoas no máximo, quando eu dou esses workshops, assim, eu saio de lá parecendo que a minha alma saiu do corpo, porque a gente se doa muito. O cara fica 3 dias Com 500 pessoas. inteiro, com um galpão cheio de pessoas. No último dia ele não tinha voz. No finalzinho do último dia ele não tinha voz. Mas ele conseguia manter todo mundo de pé, gritando, cantando, pulando. Tipo assim, é um dom. No segundo dia, no início do segundo dia, nós perguntamos se poderíamos entrevistá-lo. Ele disse que sim. Nós perdemos o timing das entradas e saídas dele do espaço, porque a gente estava ali na dinâmica e tal, e do nada você precisa fazer xixi, enfim. Perdemos o time, não conseguimos pescar esse homem no final do segundo dia. No início do terceiro dia, ele olhou pra gente e falou, sem condições. Tô reservando, tipo, ele fez sinais dizendo que ele tava reservando a voz dele pro palco, porque de fato ele não tinha mais. E aí no palco parece que ele conseguia ali um pouquinho ainda, mas não, foi passando assim as horas, não saía mais nada. Uma das últimas dinâmicas, que tinha música, que foi muito legal, que é da flecha. Talvez vocês vão ver alguns videozinhos, alguns cortes que a gente vai colocar. Ele gritava assim, não saía nada. Ele cantava, não saía mais nada da voz dele. Então assim, eu admirei muito isso, aprendi muito, me inspirou muito para assim, uma pessoa que quer estar no palco, como a gente, que gosta disso. A gente gosta de palestrar, a gente gosta, mas manter a energia de muitas pessoas lá no alto durante tanto tempo é assim, um trabalho excepcional. Então, mesmo se você não gostar do conteúdo, coisa assim, olha, tudo de bom que está sendo feito ali, tem muita coisa pra gente se inspirar. Então, assim, vai ter música, vai ter dança, vai ter dinâmicas de brincar, de grupo, de correr. Muito aquilo, eu também gostei muito de como ele fala desde o começo de o mundo é dos espertos, o mundo é do mais rápido. Então, às vezes, ele faz uma pergunta e é quem, tipo, chegar mais rápido lá no palco. E você vê no primeiro dia, tá todo mundo tímido. No segundo, o segundo e terceiro, a gente tava no palco dançando o tempo todo. Assim, não vou hoje, que chegou. O pessoal tá em cima do palco. Peraí! Eu tirava o sapato, aí depois, vou correr sem sapato mesmo. Aí o chão molhado, pisava no chão molhado por causa das dinâmicas, enfim, loucura. Mas é legal se entregar, assim, é legal meio que voltar a ser criança. Você tá ali num negócio que tá sendo feito pra você se jogar e entrar de verdade, vai, aproveita. Então não tenha vergonha, não fica, o que o outro vai pensar de mim? Gente, foda-se. O outro, às vezes, é mais maluco que você. E a gente fala em todos os quesitos, tá? Às vezes de se abrir, contar coisas ali em cima do palco, que você fala, poxa, será que eu teria coragem de ter dito isso? Ou, sei lá, você tá sentado do lado de uma pessoa, sussa, tranquila, não sei o quê, aí do nada
você olha a pessoa, pagou não sei quantos mil e não sei o quê. Você fala, eita, será que essa pessoa tinha esse capital? Não sei, eu sei que ela pagou. E é muito louco. Que ela investiu, né? Que ela investiu na educação dela, no conhecimento, no futuro dela. Então, é bem interessante. Reavaliar, né, o que é valor, o que é preço. É muito, muito legal. Um outro que eu achei bem legal também foi uma atividade para definir, para olhar um pouco, você entender qual é o seu perfil de dinheiro. Se você é um gastador, se você é um poupador. Isso foi bem, bem interessante. A gente fez vários exercícios depois com isso. Aí, óbvio que a gastadora junto com a poupadora dá match. Então, uma ajuda a outra, né? Então, assim, é bem legal. Se você for com um companheiro ou com um amigo íntimo, de fazer esse exercício também junto, e de perceber, olhar pra dentro e perceber, ok, por que eu faço certas compras? É no calor da emoção? Ou por que eu deixo de investir ou de comprar certas coisas? Então, entender o seu perfil vai te ajudar a guiar melhor o seu caminho financeiro, de falar, ok, normalmente eu tenho esse impulso, só que eu quero atingir certa meta. Então, eu vou ter que mudar um pouquinho o meu comportamento. Mas de ter consciência do seu comportamento e dos padrões que você faz. Eu acho que na questão da nossa amizade, essas dinâmicas trouxeram muita luz sobre por que a gente é amiga. Qual é o impacto que a personalidade de uma tem sobre a outra? Acho que a gente parou muito pra analisar isso, né? Nos nossos trajetos de carro. Tipo, poxa, amiga, ainda bem que eu tenho você. Que faz eu segurar aqui a mãozinha, né? Na hora de gastar. Ou... poxa, se não fosse por você, eu não teria adquirido essa imersão, não estaria vivenciando isso. Então, foi uma excelente análise, autoanálise, intra-análise. Foi assim, cara, tinha dinâmica que, poxa, será que eu vou conseguir fazer? Porque eles propõem, e obviamente, assim, tem dinâmica que eles falam pra gente. Olha só, vai começar uma dinâmica X, sem explicar muito. Você tem que estar aberto para isso, isso e aquilo. Se você não se considera suficientemente aberto, pedimos para que você se retire da sala e você vai ficar lá fora durante 2 horas e cada um com seus problemas. Certo? Certo. E tem gente que se retira. E a gente se olhava nesses momentos e falava, e aí? Eu vou se você for. Eu vou se você for. Então a gente fica. Então tá bom. E foi muito louco. Foi de olhar da hora que eu tava com medo de falar assim, eu não acredito que a gente vai fazer isso. Aí olhar pra ela, vamos fazer isso. Eu falei, ai, meu Deus. Então tá, né? Assim, você vai arregar pra desconhecidos? Beleza, você vai arregar pra sua melhor amiga? Ela vai ter coragem e eu não. Tipo, e de motivar, né? Na hora de a gente estar lá com medo, tipo, vai, amiga, vai, quebra esse medo, vai lá, quebra esse padrão. Então isso foi bem legal, foi bem emocionante. A comunicação não verbal, porque tem momentos que eles pedem pra que a gente não fale, pra não influenciar a escolha do outro. A gente ficava assim. A gente tentou se respeitar. A gente se respeitou. A gente se respeitou, mas os olhares, a troca de olhares era assim. Era tipo, putz, meu. Eu quase explodia de vontade de conversar. Se nós fôssemos desenhos animados, ia sair aquelas caixinhas de pensamento. E aí, você vai? Não sei. E aí, o que você vai fazer agora? Mas é legal isso, de não poder falar realmente pra entender, ok, na minha cabeça, como é que é. E isso também, por exemplo, depois de uma dinâmica meio que assustadora, ele volta e faz toda uma análise. Ó, se você reagiu de tal forma, tal e tal e tal. Aí, pá, só chinelada voadora. Prepare-se. Aí depois, não, se você reagiu de tal forma, é por isso, isso e isso. Se você reagiu de X forma, você vai, nossa, aí você vai começando a entender e vai cair nas fichas e você fala assim, meu Deus do céu. E uma coisa que eles frisam muito, que eu acho bacana, é assim, não existe certo ou errado. É sobre autoanálise. Quem você é? Tá, você se autoanalisou e você é X. Isso te convém? Isso vai te levar pro próximo patamar? Ou não? Então reveja. Mas é sobre você, não é sobre o vizinho. E é muito louco. É muito louco. Acho que... ai, não sei, cara. É bem maluco. Mas acho que se a gente falar mais sobre o evento, a gente vai desandar, vai dar muito spoiler. E aí, amiga, eu queria te fazer uma pergunta. Ai. O que você acha que essa imersão teve de impacto real, hoje, 2 meses depois, na sua vida? Melhor controle das minhas finanças, isso é certeza. Outra surpresa legal desse evento foi ter, pra mim, pelo menos, foi ter encontrado brasileiras lá já logo no primeiro dia, né? Na verdade, pra mim, assim, encontrar brasileiros em lugares aleatórios já não é uma grande surpresa. Não é uma surpresa. Mas o que me surpreendeu foi receber uma mensagem assim, do nada. Gabi, vocês estão no evento? Eu também tô. Queria encontrar com vocês, queria almoçar com vocês. Eu falei, oi?
a Lud. A Lud, que é nossa colega aí da Doterra, né? Já trabalhamos juntas na mesma equipe. E eu falei, cara, tem alguém que a gente conhece aqui. Aí me pegou. Aí me surpreendeu. Aí eu não tinha, assim, ou eu não tinha pensado nisso, ou não tinha nenhuma expectativa de encontrar brasileiros ali. Porque pra mim era bem um evento um pouco mais fora da caixinha, que eu nunca tinha participado, você já tinha tido uma experiência parecida, então foi isso. Mas já no primeiro dia a gente tava, então teve essa mensagem, mas antes disso, quando a gente chegou, a gente tava tentando gravar os primeiros takes. E aparece uma brasileira do nada e fala assim: você quer ajuda? Você quer que eu grave pra você? Opa, pode sim, aceitamos ajuda. Que foi a Andrea. Então, a gente foi vendo que tinha brasileiras ali, isso deixou a gente, assim, um pouco, pelo menos pra mim, me deixou um pouco intrigada. E a gente decidiu entrevistar algumas dessas pessoas que a gente encontrou lá, pra saber o que você aprendeu, como é que foi pra você o evento. Então, agora aqui a gente vai deixar, né, amiga, as entrevistas com um disclaimer que o áudio não está dos melhores. I'm sorry, sinto muito mesmo. A imagem, a qualidade também não tá das melhores, mas a gente queria fazer algo ali no calor da emoção para vocês realmente sentirem um pouco do evento. Então a gente vai deixar aqui a entrevista com a Andrea, a entrevista com a Ludmilla, Isso. a entrevista com a Tulipa e nós entrevistamos um tem membro do essa. staff. Nós entrevistamos um membro do staff do MMI. Muito gentil, muito simpático. Nós explicamos o que era o Se Liga Leoa para ele. Ele topou fazer essa entrevista. Bom, em inglês, nós vamos ter que legendar. Sim, foi muito bacana. E é a visão, primeiro que de um homem, que muda um pouquinho aqui da perspectiva que nós temos. Um homem que já foi participante do evento, que hoje faz parte do staff, então que viveu todo o processo, que acompanha esse evento em vários lugares, em vários países, então ele pode ver ali não só o pessoal local, mas como os brasileiros, os indianos, os latinos, os norte-americanos, que se encontram nesse ambiente e como cada uma dessas nacionalidades ali reage, tem um conhecimento diferente. E também o ponto de vista dele sobre a importância desse evento para mulheres, para o nosso público. Vamos deixar todas essas entrevistas aqui para você. Tire bom proveito, tá bom? E vamos deixar o contato das meninas também, né? Para quem ainda não conhece, segui-las. Com certeza. E para finalizar esse episódio, a gente vai deixar aqui também o vídeo que a gente gravou assim que terminou esses 3 dias, que a gente dirigiu até a casa da Gabi, que a gente pôde digerir ali um pouquinho o que estava acontecendo. Assim, Conversar sobre... 1%. Você falou no início, né? Da importância de ser a primeira a chegar e a última a sair. E nós literalmente fomos as últimas a sair do evento. Últimas. E cada segundo contou muito, valeu muito a pena. E eu acho que foi, sobretudo, esse finalzinho ali que fez toda a mudança do game, assim, que muda toda a história. Muda, faz toda a diferença. E só que é isso, a gente não tinha como trocar impressões durante o evento. E a gente aproveitou esses 45 minutos até a minha casa para trocar nossas percepções sobre o evento. E ali, quando a gente chegou na porta da minha casa, a gente falou: não, a gente precisa documentar isso. Então, gravamos aqui um vídeo para você, a quente das nossas impressões. É um pouquinho diferente do que a gente tá fazendo hoje, né? 2 meses depois. Então, eu vou deixar aí, você tire suas conclusões. Gente, no evento, a gente trombou aqui, esbarrou na Lud, que a gente já conhece de outros carnavais, e a gente ficou muito feliz de ver ela. E aí a gente decidiu, vamos fazer uma loucura, vamos entrevistar a Lud e talvez outras pessoas. Então, a primeira entrevistada hoje vai ser a Lud. Lud, você pode, primeiro, obrigada por nos conceder esse momento. Você pode falar pra gente um pouquinho, se apresentar quem você é, o que você faz, rapidinho. Então, eu sou a Ludmilla, eu tenho 35 anos, eu imigrei para a Bélgica vai fazer mais ou menos 5 anos. Imigrei depois de um divórcio, então sou divorciada, sou mãe de 2 crianças, uma de 5, uma de 7. Uma autista, então neurodiversa, outra neurotípica. E eu fiz medicina veterinária no Brasil. O meu foco é trabalhar com isso aqui na Bélgica. Já encaminhei os documentos para fazer equivalência, etc. Mas eu sou uma pessoa muito sensível, então gosto muito de desenvolvimento humano, gosto muito de estudar sobre coisas de terapias holísticas e também gosto de aromaterapia. Então foi assim que eu encontrei a Taine. Exatamente, a gente se conhece dos óleos essenciais, né? A gente se conheceu na Doterra e assim que nasceu uma amizade. E aí, o que você tá achando desse evento? Assim, qual foi a sua motivação para vir?
para um evento como esse? Porque nosso público são mulheres, brasileiras, mães, todas como a gente que imigrou. E não é comum, eu acho que de todo o evento a gente viu quantas brasileiras? 4, no máximo? Contando com a gente, são 5 brasileiras num evento de, sei lá, 500 pessoas. Então, assim, conta pra gente, qual foi a sua motivação? Minha motivação foi porque eu li o livro há muito tempo e eu li esse livro umas 10 vezes. E tem audiobook no YouTube, coloco, enquanto eu estou dirigindo, eu estou escutando. E quando eu li esse livro, eu ganhava mais ou menos R$2.000. E aí lá fala do termostato do dinheiro, que você é programado para ganhar uma certa quantidade de dinheiro. Falei, então agora eu quero ganhar 3, e agora eu quero ganhar 5, e agora eu quero ganhar 10. E sempre deu certo, sabe? Então, como teve esse evento presencial, eu falei, cara, eu quero ir lá ver como é que é esse negócio presencial, deve ser muito legal. E por um acaso eu vi no seu Stories. Gabi, Tá hoje atrás das câmeras, Gabi que nesse momento. Gabi tá aqui de filmmaker. E falei, eu vou me inscrever e vou. E Então pra vai sentir. através dos stories da Gabi. Não acredito! Que legal, olha aí, ó, a gente sempre tá influenciando as pessoas sem nem mesmo saber, né? Exatamente. Que legal. E se você fosse deixar, a gente vai fazer curto, porque a gente vai entrevistar outras pessoas, mas se você fosse falar o maior aprendizado que você tirou daqui desses 3 dias de imersão. Você não precisa trabalhar para os outros a vida inteira. Você não precisa de diploma para empreender. Tudo que você precisa, você já tem. Você só precisa desenvolver coisas que você ainda não sabe. E um seminário como esse faz você ter muitas ferramentas e ideias para poder fazer o empreendedorismo de forma estratégica e inteligente. Para fechar, então, um recado que você daria para as leoas que estão nos assistindo, que como nós são mães brasileiras, imigrantes, que trabalham duro, qual conselho você daria para elas? Se você continuar como você tá, nada vai mudar. Você não pode mudar as circunstâncias nem as pessoas, você só pode mudar você. Então, um evento como esse é uma oportunidade de você iniciar essa mudança em rumo à vida que você quer e não a vida que eu tenho que aceitar. Não, não tem que aceitar. Você pode sonhar e você pode construir a vida dos seus sonhos. Muito obrigada, Ludmila. E aí, se vocês gostaram, a gente talvez traz Ludmila para outros temas, né? A gente já está aqui pensando num monte de coisas. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada, querida. E aí, Leoa, estamos aqui. E aí, Leoa, estamos aqui ainda no Millionaire Mind Intensive e óbvio que tem que ter brasileiro nesse lugar, né? Então encontramos mais brasileiras. Eu tô aqui hoje com a Tulipa. Tulipa, por favor, se apresenta aí para nossa alcateia. Olá, eu sou Tulipa Dias. Pardon. Olá, sou Tulipa Dias e estamos aqui no Millionaire's Mind. Estou muito feliz de estar aqui, de conhecer vocês. É um prazer. Prazer. Tulipa, não sei se você sabe, mas eu e Taine, que tá ali atrás da câmera hoje, nós temos um podcast chamado Se Liga, Leoa. É o podcast pro qual a gente tá gravando. Okay. É um podcast dedicado a mulheres brasileiras, imigrantes. E aí, eu gostaria que você dissesse pra gente, contasse pra nossa alcateia, pra essas leoas, o porquê é importante estar num evento como esse. Bom, é muito importante estar aqui, presente num evento desse, onde a gente aprende sobre limitações, né? Limitações da mente, coisas que a gente cresce, né? Com isso, sobre o sucesso, como criar o sucesso, como criar o nosso freedom em dinheiro, né? De sucesso. Eu vou lá. Ai, que legal, que legal. Tulipa, fala pra mulherada aí, como é que a gente encontra nas redes sociais? Me encontra? Tulipa Dias no Instagram e no YouTube também. Maravilha, muito obrigada, querida. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Tá filmando, galera. Estamos aqui com mais uma entrevistada, mais uma brasileira que a gente tem o prazer de encontrar aqui no MMI.
Andréia, conta um pouquinho, se apresenta rapidinho pra gente. Olá, meu nome é Andréia, eu sou advogada no Brasil, claro. Eu estou aqui na Bélgica há 5 meses. Eu vim fazer um mestrado internacional em Direito Internacional. Andréia, e o que te inspirou a vir nesse evento? O que me inspirou? O que me inspirou a vir nesse evento, na verdade, eu vou falar a verdade, ser bem honesta, aqui. Foi meu namorado, ele faz parte desse evento, já fez já. Ele comprou o ingresso, falou que eu deveria vir. Na verdade, eu não queria vir no evento, que era 3 dias, eu tenho uma prova do mestrado amanhã. Eu tô bem lascada, mas eu tô surpreendentemente boca aberta com esse evento. Aprendi muita coisa, não imaginava ter tanto acréscimo na minha vida profissional, na minha vida pessoal, sabe? Conta pra gente um aprendizado, para as nossas leoas que estão nos assistindo. Qual seria, assim, o maior aprendizado que você aprendeu e que você deseja que outras mulheres possam aprender vindo a um evento assim? O maior aprendizado que eu aprendi é que são as limitações, as nossas crenças que prendem nós, são as nossas raízes que nos seguram no lugar e não deixam a gente sair. Aprendi que essas crenças podem ser arrancadas e Nossas raízes. arranca essa ervadoninha, que você vai crescer na vida, acaba com esse medo, com essa ansiedade sua, que é o que eu tenho. Com certeza não vai ser hoje que eu vou acabar, mas começou o processo aqui. O processo de cura começou. Muito obrigada, Andréia. É um prazer. Hi guys, so we are here again in Mirada Right Intensive with Rob Alders, and he will just told about. Well, Rob, tell us what is it important for women immigrants to be in an event like this? I think it's really important that women immigrants or women in general just step up, take their responsibility, and do. Because actually, throughout the past, in like countries like Brazil and India and all over the world, women organize themselves, but they don't have this respect that they need. And the last way to do it is through personal development. It's not only through skills, and it's not only taking care of the family or whatever, but actually women are really good at business, and they should have their own money, their own rights, because poverty for women is never talked about. It's always poverty for men or families or things like that. But the single unit in this world for a family is the woman, and she should be as strong as she can be, because society is based on that. So those are my ideas about it. Thank you very much. Can I have one more question? Yes? Who would you react to the objection from, I don't have money to attend an event like this, or I don't have the time? I don't have is a word that doesn't exist. We have so much. If you don't have money or time, you're doing something wrong. So you got to change it very quickly. Thank you very much. Yeah, I'll take the steak. Victor, where is he? Yeah, I'm going back now. I'm doing conclusion the whole lot. Ladies, excuse me. Thank you very much. A gente deixou aqui as entrevistas com a galera que a gente teve a honra de conhecer lá. Óbvio que faltou muita gente, porque não tinha Não como dava tempo. entrevistar todo mundo. Tinha mais brasileiros e brasileiras lá também. Tinha gente incrível que a gente conheceu, que tinha muita história para contar. E é uma experiência que é preciso ser vivida, né? Precisa ser vivida. Mas se você tá aqui assistindo a esse episódio totalmente aleatório, porque foge da regra de cenário, de técnica, de tudo. Inclusive, o nosso editor tá super feliz em ter que editar esse episódio. O editor que lute. Se você tá se perguntando por que a gente fez esse episódio, tem um porquê. Tem um porquê. Acho que toca muito o nosso coração. Acho que foi por isso que a gente começou o Se Liga Leoa também, né, amiga? É pra acordar as mulheres um pouco, realmente um Se Liga Leoa. Acordar, despertar a leoa que tem dentro de você. A gente fala, o nosso público realmente é brasileira, mulheres, né? Então, imigrantes que estão fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo. E a gente preza muito, se a gente é mulher, a gente precisa prezar muito pela nossa liberdade. Senão a gente fica refém e a gente acaba em situações muito delicadas. E a liberdade também passa pela liberdade financeira. Então, se instruir sobre finanças faz parte do seu dever de casa, faz parte do nosso dever de casa. E
tá no DNA do Se Liga Leoa trazer essas ferramentas para você. Então, se você sentir interesse pelo MMI, esse ano ainda tem aqui na Bélgica, né, E amiga? nós estaremos Nós lá. estaremos lá levando uma carreata, porque nós olhamos ao nosso redor e pensamos, cara, o nosso ecossistema, as pessoas com as quais a gente convive, precisam também entender, porque o game não é só crescer sozinha, né? É crescer todo mundo junto. Com certeza. A gente Então, quer levar quem a gente ama para outro patamar também. Queremos estar lá, mas estar com essas pessoas que a gente ama e que a gente admira. e vai que você também quer estar lá em junho, aqui na Bélgica. Comenta aqui embaixo, vai que a gente se encontra lá, vai que a gente pode fazer uma entrevista com você e entender como é que você se sentiu num evento assim. Pois é. E, cara, se não for esse evento, outro evento de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento financeiro, de mentalidade próspera, vá frequente, seja aqui na Bélgica, seja ao redor da Europa, do Brasil ou do mundo. É muito importante. Que mais? Investir em conhecimento, na verdade, Investir né? em Seja de conhecimento. qualquer forma. E acho que se você ainda não se sente aberto para ir num evento assim, começa pelo menos lendo o livro, né? Segredos da Mente Milionária, pra gente foi incrível. Leia, veja aí o que você sente, faça os exercícios ali direitinho, igual ele fala, entra no jogo e vai, é um passinho de cada vez. Bom, é por isso, bem por isso que nós gravamos esse episódio. Então, não é um episódio aleatório. Ele parece ser aleatório, porém não é. E assim, a gente não tá fazendo propaganda do MMI, né, amiga? Não ganha nada com isso financeiramente, tá? Zero na dica. Inclusive, se vocês quiserem nos patrocinar, Success Resources, tamo aqui. Tamo aqui. Tamo aqui. Mas é isso. Faça, participe, viva experiências e esteja aqui com a gente, esteja com o Se Liga Leoa. E você nos encontra tanto no YouTube, quanto no Spotify, quanto no TikTok, quanto no Instagram com @Se Liga Leoa. Basicamente é isso. E você, amigo, onde é que a gente te encontra? No Instagram, @Taine Macedo. E você? No Instagram, Gabi Bestizelli, Gabi com Y. Só tem eu lá, com esse nome. Beleza? E esteja aqui com a gente. Se inscreva no canal. Deixe seu comentário. Compartilhe com o máximo de pessoas que com certeza esse episódio vai ser proveitoso para alguém. Deixe seu like. No Spotify, deixa os 5 estrelinhas ali pra gente, não vai cair seu dedo e vai ajudar muito a gente. Na verdade, quanto mais esse episódio é ouvido, mais ele vai chegando a outras pessoas. Então, parece que é nada pra você, mas pra gente ajuda muito e pra outras mulheres que talvez nunca ouviram falar do Se Liga Leoa, que precisam talvez de uma fala que a gente fala aqui, às vezes nem é assim um episódio todo, mas que vai dar um estalo ali, que vai mudar alguma coisa na cabeça dela, e que vai fazer ela tomar uma ação e que talvez vai mudar a vida dela. Então vai lá, compartilha, não te custa nada e pra gente ajuda muito. E siga a gente nas redes sociais também, porque é isso, a gente tá fazendo um trabalho aqui digno, vai ser de graça pra você, mas é uma boa troca pra esse podcast continuar existindo, certo? Então, é basicamente isso. Comenta aqui embaixo se você já participou de algum evento, assim, alguma imersão, assim. Comenta como é que foi, o que você achou, se tem algum que você recomenda pro Se Liga Leoa, que a gente ainda não participou e que a gente esteja lá. É isso, deixa aqui pra gente. Certo. Então, nos vemos na próxima semana, às quartas-feiras, 19 horas, para um próximo episódio do Se Liga Leoa!